Daniel cita Daniel. E por que ele cita Daniel? Porque, na verdade, em todo o acontecimento que ocorreu nesse período, Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia tempos depois, após Daniel. Daniel já era conhecido, assim então, ele vai falar sobre Daniel. E quando ele fala sobre Daniel, é porque ele já sabia sobre Daniel. Ele tinha uma experiência também parecida com a de Daniel. Na verdade, ele agora vê uma visão. A visão que ele está vendo, ele vê 4 querubins em posições, a qual esses querubins, eles formam um carro. Imagine que a entrada é representada pelas asas. Imagine agora, ele vê na visão, e ele vê a visão de uma pedra parecida com uma de jaspe, parecida com um cristal. Essa pedra, ela é adereçada dentro desse carro, entre esses querubins. Ele vê a visão agora, na visão que ele está vendo, ele vê 4 rodas, isso mesmo, ele vê 4 rodas, uma roda de cada lado. Ele vê descendo sobre os querubins. Agora ele começa a ver olhos aparecer sobre esses querubins. Ele não vê um olho, não vê 2, não vê 3, nem 4. Ele vê vários olhos descendo sobre esses querubins. E quando ele olha na visão que ele está olhando aqui, ele vê a aparência desses querubins, aparecido como uma aparência celestial, algo celestial. Ele vê esses querubins descendo para a terra. Esses querubins, eles estão descendo na terra. Só que quando eles se formam, eles estão no formato de um veículo, no formato de um carro. Na visão que ele está vendo, é como se ele estivesse vendo apenas os querubins. Mas acontece que imediatamente surge a aparência parecida com a de um filho do homem. Aparência parecida com a de um filho do homem. Espelho. Desce. Segurando o rolo na mão. E ele vai sentar entre os querubins agora. A Bíblia vai nos dizer que veio um espírito sobre os querubins e fez com que aquelas rodas girassem. E aquelas rodas só girou porque o espírito que estava ali entre os querubins fez com que aquelas rodas girassem. E aquelas rodas girou. Na verdade, aquele espírito era o Espírito de Deus. Aquelas rodas girou. E quando aquelas rodas girou, a Bíblia nos conta que aqueles querubins agora estão descendo em direção à terra para ter um encontro com Ezequiel. Aqueles anjos descem. A presença de Deus está sentada sobre eles. O Espírito de Deus está sobre eles. Mas algo chama a minha atenção nessa tarde, é que quando a presença de Deus estava, o Espírito estava junto, e quando o Espírito estava, as rodas giravam. Quando o Espírito não estava, as rodas não giravam. As rodas só girou porque havia uma força que impulsionava aquelas rodas, e a força só existia porque havia algo que impulsionava o movimento, ou seja, o carro espiritual, ou seja, aqueles querubins, eles só faziam